é o nosso Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. É um prazer imensurável estar com vocês aqui nessa manhã. Ontem já estivemos ali com os casais, lá em Esmeralda, foi muito bom. Quem perdeu terá uma segunda chance, se Deus permitir, no segundo semestre, né? Fomos ministrados ali pela palavra do Senhor. Como vocês podem ver, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Eu sou parecido com o Reginei, mas uma versão melhorada, é claro, né? Mais magrinho, tem mais cabelo também, né? Eu costumo dizer que ele foi o rascunho e a obra-prima veio depois, né? E nós estamos aqui, queridos, eu quero trazer o abraço da 8ª Igreja Presbiteriana de Juiz de Fora. Sou pastor há 15 anos, por quê? Porque eu plantei essa igreja com a graça de Deus, quando saí do seminário aqui em Belo Horizonte. Fui pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora até 2010, mas em 2003 a gente já tinha começado um trabalho na zona norte da cidade, que é a região mais populosa, com 122 mil pessoas, e não tinha igreja presbiteriana. Então tivemos um trabalho desafiador de começar um trabalho numa varanda na casa de uma irmã, a nossa matriarca, dona Terezinha, está conosco lá até hoje, com 84 anos. E dali o trabalho foi se desenvolvendo, a gente alugou alguns lugares, compramos terreno e construímos, e o ano passado que nós conseguimos, então, a terminar a parte interna do templo, né? Ficou muito bonito, um templo mais moderno, né? E o Reginei esteve pregando lá semana passada, e ele, semana passada? Retrasado, né? Ele batizou meu filho Felipe, que é o meu filho mais novo, e depois do batizado, meu filho que não andava, começou a andar, para ver o poder do pastor, né? Ele está em 1 ano e 3 meses. Ele dava uns passinhos, engatinhava, mas não andava. Mas depois do batismo, não sei o que deu nele, ele começou a andar, né? Para você ver aí o pastor que vocês têm, né? A minha esposa não está presente, porque na sexta-feira, quando eu vim, juntamente com a minha mãe, o meu filho mais velho, de 9 anos, ele tinha uma prova à tarde, e a minha esposa, ela é professora do estado do Rio de Janeiro. Ela tinha uma reunião logo em seguida à noite, então se eu viesse com ela, a gente chegaria aqui muito tarde. Então, por isso, ela não está aqui. Ela chama Marcele Neiva de Andrade e Silva, meu filho mais velho chama Gustavo Neiva, e o mais novo é o Felipe. Então, uma família muito bonita, né? Deus foi gracioso comigo aí, com 2 filhos e uma esposa também muito bela, né? Como Deus foi gracioso com o Reginei também, né? Claro, né? Deus tem abençoado a nossa família. Querido, sem mais delongas, eu quero convidá-lo para que você abra a sua Bíblia no Salmo 121. É um texto bem conhecido, que nós iremos meditar nele nessa manhã. Salmo 121. Certamente você sabe de cor esse texto, né? Salmo 121 é chamado Salmo do Viajante. Quando a gente viaja, a gente costuma lê-lo e depois fazer aquela oração para que Deus nos guarde e nos proteja. Então, o Salmo 121, eu farei a leitura, vocês irão acompanhar até o verso 8. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu gostaria que você lesse comigo, todos em uma só voz, o verso 1 e verso 2. Vamos lá? Elevo, de onde me virá o socorro? O meu socorro. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós cantamos nessa manhã que nós precisamos de Ti. Ouvimos a Tua palavra para que nós não andemos ansiosos de coisa alguma,
que lancemos sobre o Senhor toda nossa ansiedade, o Senhor cuidará de nós. E queremos que neste momento o Senhor fale conosco, como já tem falado através das canções, de toda a parte litúrgica que antecedeu, mas queremos que o Senhor continue falando através da palavra também, que vai ser mais uma vez lida, foi lida, e que ela seja proclamada com poder, autoridade e intrepidez. Obrigado por tudo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, desde 2019, nós ficamos sabendo, no dia 31 de outubro, que na cidade de Wuhan, lá na China, apareceu um vírus chamado Covid-19. Até então, a gente tinha pouca informação a respeito dessa nova doença que assolava aquela cidade e depois se espalhou pela China e chegou também em alguns países na Europa, a Itália, Estados Unidos, e chegou no Brasil também em março do ano passado. E a OMS, então, naquele momento, ela declarou um negócio que a gente não estava acostumado, um negócio chamado pandemia, né? A gente nunca imaginou passar por uma experiência como essa, ser privado da nossa liberdade. Nós que estamos na igreja, que amamos estar juntos, né? E também estar com a família, pelo menos lá em Juiz de Fora, quando está todo mundo junto, aos domingos, a reunião da família na casa da Dona Lourdes. A gente gosta de aglomerar lá e comer aquela macarronada que ela faz, né? Todo domingo. E a gente foi impedido disso. Então, aqueles que trabalhavam em empresas foram trabalhar remotamente em casa, e isso trouxe vários transtornos para nós. E a gente tem saudade daquele tempo que a gente vivia e tinha liberdade para estar na igreja e não tinha esse negócio de usar máscara. E quando olhamos para o mundo espera uma salvação para essa realidade. Colocar a expectativa nas vacinas, né? Coronavac, Pfizer, Johnson. E ainda assim, a gente tem percebido que não tem sido tão eficaz, embora a gente defenda a vacina, mas muita gente morrendo ainda, né? Em Juiz de Fora perdemos muita gente, gente de liderança da igreja, membros das nossas igrejas presbiterianas, mas também amigos, entes queridos. Você certamente, neste momento, irá se lembrar de alguém que você conheceu, que teve Covid e hoje não está mais entre nós. O mundo pede por socorro. E de onde virá o socorro? A Bíblia é muito clara para nós. A Bíblia vai dizer que o texto, o Salmo 121, que quando esses momentos difíceis que nos cercam, o nosso socorro ele virá somente de Deus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente se lembra de alguns textos, de alguns salmos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele fala o Deus que nos guarda, que nos preserva, que nos alimenta. Ele declara, o salmista Davi, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E a bondade e a misericórdia de Deus, elas nos cercam todos os dias. Todos os dias. A gente se lembra do Salmo 46, que o salmista declara: Deus é o meu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Aquele momento que nós mais necessitarmos, Deus se faz presente. Nós não somos deístas. O que é o deísmo dentro da nossa teologia? Que vai dizer que Deus criou sim tudo, mas Deus não intervém mais na história humana. Não somos deístas. Somos teístas, que declaramos que Deus criou, mas Deus sustenta e Deus governa a história. E nós entendemos que tudo que está acontecendo hoje não deverá ser surpresa para nós, porque a Bíblia já havia nos advertido que nos dias finais seriam dias ruins. Basta você ler a Bíblia e você compreenderá. Daniel 7, a ideia de Daniel 7, Daniel está dizendo: as coisas estão ruins, elas vão piorar. As leis serão mudadas, os costumes serão mudados, né? E fala sobre o domínio político, a lei representada por aquelas figuras que são estranhas ali, o leão, o urso, o leopardo, e um animal que é indescritível,
que fala a respeito da Babilônia, os medo-persas também, a Grécia e os romanos, que dominaram e trouxeram grande angústia para o mundo, principalmente para o povo de Deus. Mas nós temos um alento para o nosso coração, saber que Deus está no controle de todas as coisas. Daniel quer dizer isso, né? As coisas estão ruins, elas tendem a piorar, mas Deus é soberano e Deus está no controle de todas as coisas. Por isso a visão lá de Daniel 7, do ancião de dias assentado no trono. E ao Filho do Homem que foi dado o domínio, o poder e a glória, que fala sobre Jesus. Então a nossa segurança, embora os tempos sejam difíceis para nós, podemos compreender, queridos, que nós podemos olhar para alguém nesse tempo de profunda angústia. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. E o salmista está dizendo para nós que a gente pode aprender a descansar o coração. Embora sejam tempos difíceis, podemos aprender a descansar o nosso coração na presença de Deus. Se você não sabe, queridos, o livro dos Salmos ele é dividido em 5 livros, assim como o Pentateuco são 5 livros escritos por Moisés. Os Salmos são 5 livros escritos por várias pessoas. O Salmo 1 ao Salmo 41, a gente vai ver a figura da palavra ali, Senhor, que é utilizado por Davi. Então, vários autores entendem que o Salmo de número 1 até o 41 foi escrito por Davi, que é o livro 1. O Salmo 42 ao 72 foram escritos pelos filhos de Coré, né? Que ele usa muito o nome Elohim, que quer dizer o Deus Criador. O terceiro livro vai do Salmo 73 ao Salmo 89, são 17 salmos que foram escritos por Asaf, né? Você conhece lá a figura do Asaf, Coré, Davi e Etan também são autores desse livro. O livro 4, né, do Salmo 90 ao Salmo 108, são escritos por Moisés, Davi e alguns anônimos. E o Salmo 109 ao Salmo 150, escrito por Davi e Salomão. E o livro, o salmo que lemos aqui, o Salmo 121, está dentro do livro 5 dos Salmos. E ele é chamado de cântico de romagem, porque quando o povo, diante das 3 festas anuais que haviam para o judaísmo, e tinha Sião e Jerusalém, o povo deveria escolher pelo menos uma das festas, e era obrigatório que o povo fosse até Sião, até Jerusalém. Esse cântico de romagem também é chamado cântico de degraus. Por quê? Para chegar a Sião, na montanha, havia alguns degraus para que o povo pudesse superar e chegar, então, até o templo. Então, esse cântico de romagem, devemos entender que o povo saía de várias regiões da Judéia, ia em direção a Jerusalém, a Sião, para adorar o Senhor em peregrinação. Certamente a palavra romagem lembra você da palavra romaria, que o catolicismo usa muito, né? O termo romaria, o pessoal vai lá para Aparecida do Norte, não é isso mesmo? O que acontecia é o povo sair de várias regiões a pé, e ali havia vários desafios, andando pelo deserto, chegar até Sião para ali celebrar e adorar ao Senhor. E nesse contexto, queridos, o povo ia em caravana e celebrando a Deus, expressando a sua gratidão e entendendo que Deus guarda o seu povo. E por isso o salmista ele começa dizendo: eu levo os olhos para os montes. Porque os montes, a Judéia é cercada de montanhas, e eles estão vislumbrando chegar até Sião, até Jerusalém. E lá atrás, daquele grande monte, Sião e Jerusalém, está o templo que representava a presença de Deus no meio do seu povo. E por isso, essa expectativa de dizer: eu estou olhando para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando o salmista ele faz essa expressão, né, ele está compreendendo que Deus o guarda em todo o tempo. Você verá que lá no final ele fala que ele guarda a nossa entrada, mas também a nossa saída. A peregrinação até chegar a Sião, Deus estaria guardando o seu povo. Queridos, nós estamos nesse mundo em peregrinação.
A nossa vida aqui, ela é passageira. A gente está muito agarrado a este mundo, né? A gente quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, já viu isso? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Para ir para o céu, temos que passar, né? Como alguns amigos meus dizem, né? Bater a cacholeta literalmente, e assim nós estaremos e temos a certeza da eternidade. Aqueles irmãos que partiram, que nós sabemos que nós lamentamos e choramos por conta do Covid, nós nos entristecemos, sentimos saudade, mas temos a expectativa que estão na presença do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, vem do Senhor que fez o céu e a terra, e fala que esse Deus nos guarda de todo mal. Isso não quer dizer que nós não passaremos nessa vida sem sofrimento. Não abraçamos a teologia da prosperidade, dizendo que crente não pode adoecer, que crente não pode passar por problemas econômicos. Nós entendemos que crentes, eles sofrem tanto quanto os não crentes, mas temos uma convicção, uma certeza que Deus está ao nosso lado o tempo todo. E por mais que a morte ela nos cerque, temos a expectativa da eternidade. E diante de todo esse esforço, sabendo também que este salmo, nós não sabemos quem é o autor dele é anônimo, a gente tem algumas aqui aplicações para serem trazidas ao nosso coração, né, nessa manhã. Primeiro, queridos, entender, né, que o mundo ele procura por socorro. Os campos estão floridos neste momento, apenas aguardando a colheita. E a igreja tem uma grande oportunidade neste momento de dizer ao mundo onde está o socorro. O socorro não está no Bolsonaro, o socorro não está no Lula, o socorro não está na OMS, o socorro não está nas instituições, o socorro não está na vacina, embora compreendamos que diante da graça comum, Deus capacita homens para que sejam capazes de produzir instrumentos para abençoar a nossa vida, mas o nosso socorro está em quem? Em Deus. Então não crie expectativas no governo, em ciência, embora seja um instrumento de Deus. A nossa expectativa deve estar baseada apenas em Deus. E quando olhamos para esse texto, quem é esse Senhor que o salmista ele declara? O nosso socorro está no Senhor, mas quem é esse Senhor que ele apresenta para nós? Nós vamos compreender aqui que ele vai apresentar esse Senhor de três formas. Primeiro, que esse Senhor é o nosso Deus, que é o Criador de todas as coisas. O salmista apresenta esse Senhor, que é o nosso socorro, como Criador de todas as coisas. A expressão aqui usada por ele, né, a palavra socorro lá no hebraico, é aquele que ajuda. De onde virá ajuda diante do sofrimento que eu padeço, que eu estou vivenciando? E o salmista vai dizer, a minha ajuda vem de quem? Do Senhor. Então, querido, eu quero que você, nessa noite, compreenda, né? Existem outras versões que vai dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, o meu socorro virá do Senhor, Criador do céu e da terra. O Senhor socorrerá o seu povo. Nós compreendemos que nós não estamos sozinhos, que os tempos são extremamente difíceis, mas nós não estamos sozinhos. Outras religiões certamente pregam outros deuses, como foi falado aqui, a leitura do Êxodo 20, que tem compreendido que alguns outros deuses podem mudar a história e guardá-los. Se vocês não sabem o que está acontecendo na Índia hoje, a Índia hoje é o epicentro de quê? Do Covid-19. E o que tem acontecido é que as pessoas que haviam depositado a sua confiança naqueles falsos deuses e que achavam que esses falsos deuses poderiam guardá-los, estão decepcionados. E o que alguns estão fazendo é destituindo as imagens que eles adoravam, porque compreenderam que não adoravam ao verdadeiro Deus. Mas nós adoramos ao verdadeiro Deus. E sabemos que o socorro vem somente dele. Embora a gente saiba que nós perdemos gente boa no nosso contexto, mas sabemos onde eles estão.
Aqueles que estão lá fora no mundo não sabem para onde irão, se porventura a morte os cercar. Eu fiz alguns velórios lá em Juiz de Fora durante esse tempo de pandemia, de gente crente e gente não crente. De gente crente, a gente vê canções sendo celebradas, existe o choro, o lamento, mas a expectativa da eternidade. Você fazer o velório de alguém que não conhece o Deus Elohim, que é apresentado pelo salmista, é muito diferente. É pânico, porque não tem a convicção, a certeza da eternidade. Então, queridos, eu quero que você compreenda que esse texto, ele quer dizer para nós sobre essa proteção de Yahvé sobre a nossa vida, perceber a segurança que temos em Deus, apesar das dificuldades que nós estamos vivendo, entender que Deus está no controle de todas as coisas. Provérbios 16, verso 4, declara o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Deus fez todas as coisas. Lembramos lá de Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, tem propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, de você arrancar aquilo que você plantou, tempo de abraçar e de afastar. A gente está naquele momento de afastar, né? Porque a gente não pode abraçar mais. A Bíblia já dizia isso para nós. Então, quando compreendemos e lemos a Bíblia, cada dia mais, a nossa esperança, a expectativa é que nós podemos aprender a descansar o nosso coração em Deus, apesar do tempo em que nós vivenciamos. Saber que esse Deus, Ele reina, Ele governa a sua criação, Ele está presente no meio do seu povo, como nós aqui falamos a respeito de Daniel. Quando você lê o livro de Daniel, os 6 primeiros capítulos, você verá ali grandes livramentos. Se lembra? A cova dos leões, a fornalha. Você vai ver decretos sendo promulgados contra o povo de Deus, e em todo o tempo Deus está livrando o seu povo. O que Daniel está dizendo para os exilados é, embora nós estejamos aqui nesse contexto, se você se lembrar de Daniel ele foi levado para o cativeiro com 14 anos de idade. 14 anos. E a Bíblia declara que aqueles que não foram mortos à espada, ou seja, certamente os pais de Daniel foram mortos à espada, foram levados cativos para a Babilônia. E naquele momento ali de sofrimento, Daniel então tem algumas visões. E a gente vê o primeiro capítulo ali, o primeiro desafio que ele enfrenta a respeito das finas iguarias do rei, sobre comer ou não comer. E sabendo que Daniel tinha 14 anos de idade, e certamente ele havia aprendido a lei de Moisés com 12 anos, que era obrigatória a todo israelita, com 12 anos, ele saber a respeito da lei. E aquela lei impregnada no seu coração, aprendido talvez pelos seus pais e os grandes mestres da sua época, estando ali sozinho, um adolescente, numa cultura diferente, passando por um processo de aculturamento, e ali dizendo que ele deveria comer das finas iguarias do rei, ser preparado para servir ao rei da Babilônia. Mas diz o texto lá no verso 8, capítulo 1, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. E diz então que depois de algum tempo, Daniel, ele parecia e era mais douto, mais inteligente e mais bonito que todo mundo, juntamente com seus amigos. E a gente vê o livramento de Deus, porque Deus é o nosso socorro. E quando nós não abrimos mão das nossas convicções, e eu tenho visto hoje, diante dessa tribulação que a gente está vivendo, alguns crentes, não sei aqui, mas lá em Juiz de Fora, da igreja que eu pastoreio, tem crentes lá que eu não vejo tem 1 ano e 3 meses, desde o momento da pandemia, sumiram, desapareceram. Aí disseram que só irão retornar na igreja, alguns, né, depois que todo mundo for vacinado, mas está no mercado, está no banco, né, está andando de bicicleta na rua o tempo todo, mas parece que o coronavírus só está na igreja. O coronavírus é mais crente que os crentes, algumas vezes, só está na igreja, né?
E, queridos, quando lá no século XVI, Lutero, ele também experimentou um tempo de pandemia também. E Lutero não se esquivou da sua responsabilidade do Evangelho. Ele dizia que ele tinha que cuidar daqueles que precisavam. E a igreja, neste momento, a igreja ficou acuada. Ela deixou de cumprir a sua responsabilidade. E ela deixou de olhar para as Escrituras e ela tem olhado para as circunstâncias. Ela deixou de olhar para os montes e saber que Deus está presente no nosso meio e começou a ver a Globo e ouvir o que a Globo diz, os jornais, e não aquilo que a Bíblia diz para nós, que Deus é o nosso socorro, e esse Deus que se apresenta como Criador de todas as coisas. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A doutrina da criação, que afirma a distinção entre criatura e criador. Nós somos criaturas, Deus é criador. Nós somos limitados, Deus é ilimitado. A única coisa que Deus não pode fazer é ferir seu próprio caráter, e Deus não pode pecar. Mas sabemos que esse Deus, querido, quando compreendemos esse Deus que apresenta-se como o Criador de todas as coisas, é o ponto de partida para a verdadeira religião. É muito além de explicarmos filosoficamente o problema da existência. Não há existência sem Deus. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus. É o nosso credo, não é isso? A gente sabe tanta teologia, mas na hora de aplicarmos a teologia em nossa vida prática, a gente tem uma certa dificuldade. A gente tem cabeção, mas coração pequeno. Que no momento da aflição, ao invés de aplicarmos toda essa bagagem que nos é apresentada através dos pastores, da sua leitura diária, a gente se esquece muito fácil. Você lembra do tempo dos juízes? Os juízes, havia um ciclo no tempo dos juízes. O povo pecava, Deus levantava um povo para ser a vara disciplinadora sobre o povo se lembrava de Deus, Deus trazia um libertador, o povo era libertado, o povo vivia em bonança depois, e depois disso, sabe o que o povo fazia de novo? Se esquecia de Deus, pecava e vivia esse ciclo. A gente parece que está vivendo esse ciclo também, né? A gente se esquece de Deus muito fácil, se esquece daquilo que Deus faz na nossa vida muito fácil. E o salmista, ele apresenta esse Deus que é o Criador. Existe uma expressão teológica que é ex nihilo. O que quer dizer isso? É o Deus que criou tudo do nada. Disse Deus, haja luz, que houve luz. Esse Deus que tem poder na sua palavra, ele dizer, e aquilo que não existe, vem à existência. E por isso, quando nós conhecemos esse Deus verdadeiramente, que a Bíblia apresenta como Criador dos céus e da terra, o mundo material e imaterial, o mundo espiritual e o mundo físico que nós estamos inseridos neles, compreendemos que nós podemos aprender a descansar nele, apesar das dificuldades que nós vivenciamos. O ensinamento da criação, portanto, fortalece a nossa fé. Das pessoas confirma a sua confiança em Deus, que é uma fonte de consolo em nosso sofrimento. Quando lemos o Salmo 33, verso 6, declara: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. O Salmo 148, verso 5, declara: louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. O Salmos 89, verso 11, teus são os céus, tua terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundaste. Nós negamos por isso, então, algumas inverdades. Negamos o panteísmo. O que é o panteísmo? A crença de vários deuses. Negamos. Se Deus é o Criador dos céus e da terra e descansamos nele, então o panteísmo, ele cai por terra. Nós negamos o materialismo, que vai dizer que todas as coisas vieram de uma matéria já pré-criada. Negamos, então, algumas inverdades que o mundo tem pregado e ensinado de
outros falsos deuses, mas apenas do Deus verdadeiro que nós cremos. E qual que é a aplicação que nós trazemos para a nossa vida? Se Deus cria, se Ele rege, se Ele governa todas as coisas, se Ele decretou todas as coisas, a nossa segurança não está naquilo que vemos, mas no Deus que nós servimos. Se lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, o avide não produza, a oliveira minta, ainda que os currais estejam vazios, não tenha nada, todavia eu me alegro no Senhor. A nossa alegria não está baseada naquilo que vemos, naquilo que ouvimos e naquilo que temos. A nossa confiança está baseada no Senhor. Ele é o fundamento da nossa segurança. Queridos, por isso nós devemos glorificar a Deus, entender que apesar das dificuldades, Deus está no controle, a nossa vida está em suas mãos e podemos descansar o nosso coração nele. Mas existe uma segunda verdade que o salmista, que é anônimo, mas ele nos apresenta aqui a palavra de Deus nesse tempo de dificuldade. O nosso socorro vem do Senhor, e ele apresenta esse Senhor que é o Deus criador dos céus e da terra, mas ele apresenta esse Senhor também que preserva o seu povo. Quando olhamos aqui, eu quero que você olhe o verso 3 e 4, vamos lá? Vamos todos juntos? Ele, que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Então, lembrando mais uma vez, ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te... É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O salmista está dizendo, então, que esse Deus, que é o nosso socorro, ele apresenta como o Deus que é o Criador dos céus e da terra, apresenta posteriormente esse Deus que preserva a nossa vida, por mais que nós sejamos incapazes de manter as rédeas da nossa própria vida, porque a gente vacila. Você já andou em terrenos escorregadios? Já andou? Instabilidade, não é? A nossa vida é instável, porque nós não controlamos nada, mas entendemos que Deus controla tudo. E o salmista está dizendo aqui que ele não permitirá que teus pés vacilem. Aquela vacilada, eu tenho parafuso nos 2 joelhos, porque meus pés vacilaram, né? Em determinado momento, eu tive estiramento, né? E tive que colocar parafusos dos 2 joelhos, não posso fazer nenhum esporte de impacto mais, mas pedalo. E nessas últimas pedaladas, eu fui andar numa região rural, e tinha aquela poça de lama. E do lado tinha um terreno mais firme. Eu escolhi passar na poça de lama. E quando passei, o pneu da bicicleta agarrou e, logicamente, eu caí, mas caí com classe. Sujou a bicicleta, mas não sujou minha roupa. Né? Sujou a bicicleta, mas minha roupa não. Queridos, a nossa vida é assim, de vez em quando a gente vacila. Os nossos pés, a gente passa por algumas situações que a gente não sabe se é terreno estável, mas compreendemos que Deus nos guarda. A Bíblia apresenta Cristo como rocha, aquele que nos tirou de um tremendal de lama e colocou nossos pés sobre a rocha, que é um lugar firme. E o salmista está dizendo para nós que o nosso socorro vem desse Deus que é o Criador de todas as coisas. Ele apresenta esse Deus que Ele é o Deus que nos preserva nos tempos difíceis da nossa vida. Ele não permitirá que teus pés vacilem. Ele não dormita, nem dormitará o guarda de Israel. Já viu aqueles crentes que quando o pregador está falando e está na igreja, ele dá aquela pescada, né? Já viu crente pescando na igreja? Está no culto lá, abençoado, e o cara está... de vez em quando... Conhece alguém aqui assim? Não? Aqui tem gente assim? Tem? Ah, meu Deus do céu. Né? O salmista está dizendo que Deus não faz isso, né? Ele não dormita, ele não vacila, ele não
dormitará, ele não cochila, ele está 24 horas com seus olhos atentos para o seu povo, guardando a sua igreja. Isso é uma segurança para nós, queridos. É uma segurança para a igreja, saber que Deus não dormita, Ele sustenta, Ele preserva a sua igreja e o seu povo. Quando, voltando a Daniel 7, fala que o poder político, ele blasfemará contra o Altíssimo e ele se levantará contra o povo de Deus. Mas, apesar disso, o texto vai dizer que o ancião de dias, ele está sentado no trono. Apesar das coisas serem difíceis e tendem a piorar, Deus está sentado no trono. E tudo o que acontece, querido, Deus não é pego de surpresa. Chegou o coronavírus lá no Brasil, eu não sabia que ia acontecer isso, Deus já sabia. Se a gente entende a nossa teologia, entendemos até os decretos de Deus, e a gente não sabe ainda, não compreende o porquê que Deus tem permitido que tenha acontecido isso, talvez para dar uma sacudida na igreja, para a gente olhar mais para Deus, que a gente estava preocupado tanto com o materialismo, com as buscas, com as conquistas, e esquecemos de Deus. E a gente entende que quem preserva a igreja, a sua família, é Deus, não é o seu patrimônio, não é o seu título de doutor, de mestrado e pós-graduação. O que te guarda é o Senhor, é Ele que não permitirá que teus pés vacilem, é Ele que não dormita e permite que você esteja respirando aqui agora. Que se Deus quiser, Ele pode num estalo, nossos dias são determinados e contados. E a gente ainda acha que a gente controla alguma coisa. A gente acha que pode fazer alguma coisa. A Bíblia declara que uma folha não cai de uma árvore sem que Deus permita. O coronavírus está aí. Permissão de Deus. Ainda, talvez, lá na frente, a gente vai compreender um pouco mais do que está acontecendo. E eu tenho medo, e eu tenho conversado com o pastor Rigidei a respeito de que o que será da igreja daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Muita gente acostumou com o culto online. Para trazer esse povo de volta para a igreja vai ser doloroso. Os presbíteros vão ter que trabalhar muito com o pastor para trazer essas ovelhas que estão em casa agora e não querem mais estar na igreja, às vezes acomodados. Queridos, o texto nos apresenta que o socorro no tempo de adversidade, ele vem do Senhor que é o Criador. O socorro no tempo de adversidade vem desse Deus que nos preserva. Ele não permite que nossos pés vacilem, Ele nos guarda. É o Deus que o salmista nos declara que não cochila. Ele está atento a tudo que está acontecendo. Ele está governando a história. Tem uma expressão de um teólogo que declara o seguinte: Ele não permitirá que seu pé escorregue. Isso não deve gerar uma segurança falsa, mas encorajar a confiança inabalável na fidelidade de Deus. Nenhum passo errado, inadvertido ou uma tentação irresistível pode destruir a alma confiante e obediente. Queridos, o mundo procura por socorro. E a gente precisa apresentar esse socorro, que vem de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse socorro vem de quem? Do Senhor, que preserva a sua igreja. Queridos, quando olhamos o texto, eu quero que você leia agora a partir do verso 5 até o verso 8. E leia comigo, vamos lá, todos juntos? O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te mostrará o sol, nem de noite a lua, o Senhor te guardará de todo, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A palavra mais repetida no texto aqui, a partir do verso 5, é guarda. O Senhor é quem te guarda. Então, o nosso socorro vem do Deus que é o Criador de todas as coisas. O nosso socorro vem do Deus que preserva a sua igreja.
O nosso socorro vem do Deus que nos guarda. O Senhor guardará, o Senhor é quem te guarda, o Senhor guarda a tua sombra à tua direita. Lembrando que diante da peregrinação, o povo está num lugar chamado deserto. Deserto é um lugar que praticamente não tem nada, um lugar extremamente perigoso. O sol escaldante durante o dia e à noite a temperatura ela desce de forma elevada. E o salmista está dizendo que diante dessa peregrinação, Deus nos guardará. E lembrando que nós somos peregrinos aqui nessa terra, indo em direção à Nova Jerusalém. Um dia nos encontraremos com Deus, mas nessa transição até chegar à Nova Jerusalém, a gente passa alguns problemas. Mas ainda que haja problemas, entendemos que Deus nos guarda, o que o salmista está dizendo. De dia não te molestará o sol, nem de noite o quê? A lua. O Senhor te guarda de todo mal. Não é teologia da prosperidade, queridos, como falamos. É entender que por mais que o nosso corpo sofra, se você ler o verso aqui 7, ele guardará a tua alma. Quer dizer, então, que o nosso corpo, diante do pecado, ele padece, ele sofre. Basta você ler Hebreus 11, que alguns dos grandes gigantes, né, os heróis da fé, foram algemados, foram cerrados ao meio, foram apedrejados, sofreram. Mas Deus guardou a sua alma, a eternidade. Essa é a nossa esperança. Se o Covid nos levar, o nosso corpo vai padecer, mas a nossa alma será guardada pelo Senhor. Essa é a certeza do crente. E por isso eu quero dizer que, querido, por mais que as notícias sejam ruins, lance fora o medo que tem no seu coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma, foi lido aqui. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Preciso de ti, cantamos aqui. Nós necessitamos de Deus. E compreendemos que esse Deus, Ele guarda a sua igreja, o seu povo. O Senhor guardará a tua saída, mas também a sua entrada. A saída da peregrinação até a chegada em Jerusalém. A nossa presença aqui nessa terra, na nossa peregrinação cristã, entendendo que a partir da nossa conversão, a nossa regeneração, justificação, e quando chegarmos na Nova Jerusalém, seremos guardados. Nós cremos naquilo que nós chamamos de perseverança dos santos. Uma vez salvos para sempre, porque não baseados naquilo que fazemos, não é mérito nosso, mas a obra de Cristo aplicada em nossa vida, nós somos preservados. Alguns teólogos, eles preferem usar o termo não perseverança dos santos, mas preservação dos santos. A perseverança dá a implicação de que a gente que vai perseverar até o fim e a gente vai alcançar pelo mérito. A gente é preservado por Deus porque é Ele que nos guarda. Ele que guarda a sua igreja. Ele que guarda a igreja Vale do Jatobá, para que ela continue aqui sendo luz e sal da terra. E quando compreendemos, queridos, aqui a obra de Cristo em nossa vida e trazendo uma mensagem sempre cristológica, todos nós aqui estamos condenados. E a condenação eterna é uma realidade de todo ser humano, porque, como Davi declara, em pecado concebeu minha mãe, nasci pecador, depravado. É uma realidade de cada um de nós. Fomos alcançados pela graça de Deus, mediante a obra vicária de Cristo. Se Cristo não viesse, se Ele não se tornasse em figura humana, se Ele não morresse naquela cruz, se Ele não cumprisse a lei em nosso lugar, a gente estaria condenado. Mas diante a obra de Cristo, nós entendemos que nós somos preservados, que nós somos guardados, que esse Deus, que é o Criador de todas as coisas, olhou para cada um de nós e para nos guardar, para que um dia nos encontremos com Ele nos ares, a Nova Jerusalém descendo, nos encontraremos com o nosso Deus para toda a eternidade.
Você já imaginou esse tempo? A nossa alma sendo guardada, mas naquele momento também a Bíblia declara que o nosso corpo será ressurreto. E aquilo que é corruptível se transformará em algo incorruptível, e o corpo e a alma estarão juntos, e nós estaremos eternamente na presença do nosso Deus. Essa é a segurança do crente, que a gente precisa todo o tempo. Quando olhamos para as catástrofes que nos cercam hoje, a gente deve dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Jesus está voltando. Desde a sua encarnação, o seu ministério terreno, nós já estamos vivendo os últimos dias. E os últimos dias, Jesus declara, a Bíblia declara que serão difíceis. Então, não deve ser surpresa para nós, mas compreendemos que, apesar de tudo, Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele está no controle, Ele preserva a sua igreja, Ele guarda o seu povo, Ele guarda a nossa saída, mas também a nossa entrada, mas também a nossa saída. E nós podemos entender que por mais que as lágrimas, diante do luto coletivo que nós vivenciamos hoje, seja uma realidade, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Deus está conosco. Não se desespere. Não permita que o medo ele tome conta do seu coração. O amor lança fora o medo. A igreja não vive com medo. No primeiro século, os crentes, eles iam para as arenas para serem devorados por leões, chifrados por touros. Existe uma mulher chamada Felicidade, em que ela viu seus filhos serem mortos, mas ela não negou a sua fé. Ela foi torturada, mas não negou a sua fé. E hoje a gente abre mão das nossas convicções, da nossa fé, diante de problemas tão pequenininhos. Quando a gente olha para a história da igreja no decorrer dos séculos, a gente sofreu muito mais do que nós. Olha os pré-reformadores, queimados. Um disse que John Hus, que foi queimado, não é? Isso mesmo. Que quando ele foi queimado, ele disse: vocês podem estar me matando agora, mas daqui a 100 anos virá alguém que será mais do que eu. E aparece Lutero, levantando a bandeira da reforma protestante. Ele queimado, e sendo queimado, ele exaltava e glorificava o nome de Deus. A gente passa alguns problemas e começa a murmurar e questionar a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem, que fez os céus, é o Deus que nos preserva e é o Deus que nos guarda. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Quero convidar o reverendo Reginei para estar aqui à frente e ele orar pela nossa vida, para que nós compreendamos e apliquemos essas verdades em nossos corações nessa manhã. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo banquete da Tua Palavra nessa manhã, que veio como água para refrigerar nossa sede, que veio como sombra em dias de calor, que veio como bálsamo sobre a nossa ferida aberta, dolorida, ardida, e como um óleo fresco sobre a nossa cabeça, derramando sobre todo o nosso ser, traz cura à nossa vida. Pai Santo, perdoa-nos por nossa falta de confiança, e perdoa-nos, ó Deus, quando os nossos olhos estão voltados tão somente para o aqui e agora. Quando olhamos para outros cenários e não olhamos para o Senhor.
Mas nesta manhã, ó Deus, nós de fato elevamos os nossos olhos para os montes. E ainda que haja uma pergunta veemente, gritante, nós podemos declarar que o nosso socorro vem do Senhor. Vem do Deus que cria, vem do Deus que preserva, vem do Deus que guarda. Ó Deus, e mediante a ação do Teu Santo Espírito nesta manhã, reconhecemos, ó Deus, a bondade do Senhor em nos lembrar dessas coisas. Reconhecemos, ó Deus, quanto precisamos, ó Deus, confiar plenamente nesta palavra. E pedindo-te perdão pelos momentos, ó Deus, que como igreja, como família, como indivíduos, e como muitas vezes alguns têm agido de maneira quase que apóstata, esquecendo de vir e buscar o Senhor, de orar, de congregar, com medo muito mais do vírus do que com o temor do Senhor. Ó Deus, perdoa, Deus, quando nossa fragilidade nos leva a esses desvios e traz enfraquecimento espiritual da vida de muitos de nós e nossas famílias. E traz graça sobre nós, como o Senhor trouxe graça e misericórdia nesta manhã, nos lembrando dessas coisas, que o nosso socorro vem do Senhor. Nosso socorro vem do Deus que criou todas as coisas, que estabeleceu e ordenou tudo conforme o seu beneplácito, a sua boa vontade. De um Deus que preservou e preserva a nossa vida, a nossa salvação, até quando, ó Deus, lhe aprouver aqui na terra, mas uma vez que fomos tocados pela graça, que nos faz entender que a vida eterna não é um pingo de água que cai no oceano, mas é o oceano todo, a grandeza, Deus, da graça infinita da Tua salvação. E bem como, Deus, o Senhor que nos guarda de todo mal, entrada, saída, guarda a nossa alma, ó Deus, e ainda que nosso corpo se corrompa por conta do que o pecado trouxe, nós temos a esperança de um corpo incorruptível, temos a esperança do novo céu, onde os mortos serão ressuscitados e aqueles vivos no encontro com o Senhor serão, ó Deus, transformados e eternamente estaremos com o Senhor. Enquanto tudo isso não acontece, Deus, nos fortalece para andarmos aqui nessa terra, nesse lugar, confiados na graça e na misericórdia do Senhor. Oramos pela vida do reverendo Regis, ser com ele, seu ministério na oitava, a sua esposa, Marcele, Gustavo, Felipe, ó Deus, tudo que o Senhor tem dado a ele, a vitória da conquista do curso de Direito, e tudo isso, Deus, seja para a glória do Senhor, para a bênção da vida dele e a bênção sobre aqueles os quais ele lidera também. E aqui, como igreja do Vale, sejamos renovados diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.